2 mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Babalu, Oi. sabia que o convidado de hoje é cheio de ondas? Ah, é? Por quê? Diz que ele trabalhou muito na rádio, por isso ele ficou assim. Ah, o Elias. É. Esse ele mesmo. Ele já chegou? Sim. Tá na nossa frente! Então aumenta o volume que tá começando mais um 2 mais 2. O quadro do podcast 880 do Instituto Hahaha. Nossa, por que você não falou quando tava aqui, ó? Eu fiquei sem palavras. Oi. Ele que é professor e radialista. E pesquisador também. Aí, pesquisador também, boa, Rosa. E pesquisador. E ele veio aqui contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre as reflexões do papel do rádio na construção das memórias afetivas das pessoas, não é mesmo? Com vocês, Elias Santos! Muito bem, mas pode me chamar de Sunshine, não tem problema. Oh, É, Sunshine. porque o sol brilha para todos e todas, então Sunshine para vocês. Ai, que lindo! nossa, Rosa, agora eu realmente entendo toda a sua paixão. Oi, Babalu, para! Elias, é um prazer imenso ter você aqui. Ó, o rádio é companhia diária para as pessoas, né? Sempre Sim. foi, por exemplo. Eu sempre ouvi rádio. Eu, minhas irmãs. Eu lembro do meu pai ouvir rádio. Meu pai até contou que o pai dele ouvia rádio. E quando meu avô foi escutar o FM estéreo, ele não gostou, não. Ele gostava do chiado. Para ele era um som meio pasteurizado, sabe? Isso. Eu vejo os radinhos assim, lá nas LPI, nos hospitais. O que faz do rádio ser algo tão especial? Ô, Rosa, o rádio é um companheiro, então não tem jeito assim, é o velho e bom companheiro. E aí, cara, a gente vive num mundo muito maluco, né? Porque todo mundo acha que tá assim, conectado, que tá perto de todo mundo, mas eu gosto de pensar assim, a internet, ela aproxima as pessoas que estão longe e afasta quem está perto. É muito doido isso, né? Então, eu acho que o grande trunfo do rádio é ser esse companheiro, ou companheira, né? Hoje a gente tem mulheres no rádio, nem sempre foi assim, o rádio era difícil, né? E aí, eu acho que para essa companhia ficar mais gostosa, tem uma coisa encantadora, que é a voz das pessoas, Sim. sabe? Então, a voz faz com que a gente procure imaginar quem é aquela pessoa. E aí, cara, a gente imagina do nosso jeito. Tem uma coisa que você disse que eu já ouvi, como no rádio, sem te ver, olha. Olha só, é em profundo isso. É, que você fala que o rádio é como se fosse a voz da mãe quando o neném tá na barriga. Eu achei tão bonito, eu e Rosa. A gente achou lindo. O Babalu, essa é uma coisa muito legal, assim, porque eu gosto muito da voz, né? É uma coisa que me atrai muito e eu pesquiso, né? A gente tem um grupo de pesquisa que chama Escutas, lá na UFMG. A gente trabalha escutando mesmo as vozes, os cantos e por aí vai. São as paisagens sonoras, né, que a gente vai formando. E quando a gente, né, bom, eu nunca fiquei com um bebê na minha barriga, apesar de ficar grávido também, acompanhando a minha esposa. Mas quando a gente está com um bebê na barriga, o primeiro contato que a gente tem com o mundo, a gente que é bebê, que está ali dentro, é através dos sons. Sabe? Porque a boca, né, você não enxerga nada, a boca chega tudo pronto para você não consegue tatear nada. Então, o som é o primeiro contato. Tanto é assim, quando tem um barulho muito grande, né, geralmente a criança reage, dá um chute na barriga, alguma coisa assim. Então, o primeiro contato com esse mundo é o som. E aí, cara, eu lembro que eu ficava conversando com a barriga da minha esposa. Né? Falou, eu vou falar com calma, porque senão eu assusto, né? Porque minha voz é meio assustadora, assim, é muito alta. Não, o volume. povo gosta da sua voz. Mas imagina você tá lá lavando pia, arrumando a cozinha, aí chega, oi, tudo bem? Nossa, cara, quando a gente começou a morar juntos, eu e a Beatriz, eu comecei a perceber isso, assim. Porque lá em casa nós somos 8 irmãos, todo mundo fala alto, sabe? Todo mundo grita muito e tal. E aí, quando eu fui morar com a minha esposa, né, eu tomava um certo cuidado, assim, e às vezes eu chegava e falava e ela assustava demais, né?
E aí eu tinha esse cuidado de conversar com as minhas filhas. Falar, oi, Helena, tudo bem? Aqui é o papai. Oi, Regina, aqui é o papai, tudo bem? Para elas não assustarem, né? E já conectar com você, né? Isso, criar vínculos. Porque comunicação é conexão, não é? E como que você acha que o rádio tem se virado nos 30, assim, se reinventado, para ainda continuar conectado com as pessoas e, né, se manter aí? É muito boa a sua pergunta. E essa pergunta foi feita lá atrás. Quando a televisão chegou, né, todo mundo perguntou assim, cara, quem é que vai ficar ouvindo rádio se a televisão chegou? E aí a televisão levou os atores, atrizes, os palhaços foram para a televisão, né, saíram do circo e foram para a TV. A gente teve os patrocinadores saíram do rádio e foram para a TV. Então o rádio viveu um momento de crise, ali mais ou menos nos anos 1960, por aí. E aí, o que aconteceu? O rádio teve que se reinventar. Né? Então, o rádio que tinha auditório, tinha novela, parou de ter isso. O rádio começou a fazer o quê? A ter cobertura ao vivo, repórter entrando, aí começou a tocar música, e por aí vai. Então, o rádio ficou mais dinâmico. Né? O rádio ele era mais lento, mas ele ficou mais dinâmico. Ele se reinventou. E aí ele agonizou, mas não morreu, né? O samba agoniza, mas não morre, né? Diria o Nelson Sargento. E aí, cara, o que acontece hoje? Com esse mundo muito pautado pelas imagens, o rádio teve que ir o quê? Ir para as imagens. Então, hoje, todo rádio ele tem imagens, não tem jeito. Né? Então, é uma adaptação que o rádio está fazendo para poder conseguir se manter nesse mundo, né, de muitas imagens que a gente tem hoje. Quando você fala de imagem, são as gravações filmadas? E YouTube. Toda rádio tem seu canal no YouTube, toda rádio tem seu Instagram. E aí acabou o encanto. Por quê? Porque você acaba vendo a voz. E aí tem uma coisa muito engraçada, assim, vou contar para vocês. Quando eu comecei na Rádio Confidência, e esse mês nós estamos gravando o programa em abril, esse mês eu estou completando 30 anos de rádio, né? De rádio e TV, tudo junto. E aí, quando eu comecei na Rádio Confidência, eu comecei na AM, de madrugada, de meia-noite às 4 da manhã. E depois eu fui para trabalhar de dia. Aí eu tinha um programa na AM, à tarde, e que os ouvintes participavam. E aí eu fui convidado para ir para a TV. Aí eu continuei na TV e no rádio durante um tempo, fazia TV Horizonte. E na Rádio Confidência, eu me lembro que teve um ouvinte uma vez que sempre tinha um tema, e aí os ouvintes participam com um tema. Isso é coisa tradicional de rádio, ainda mais a AM, que vai para o interior e tal. Aí a ouvinte entrou no ar, falou do tema. Aí ela virou para mim, isso tudo ao vivo, falou assim, Elias, eu posso falar uma outra coisa? Quando o ouvinte fala isso, a gente que trabalha em rádio, a gente morre de medo, a gente treme, fala, não, lá vem, vai falar alguma coisa e o chefe vai brigar comigo, meu Deus. Aí ela virou e falou assim, posso falar alguma coisa? Eu falei, pode. Aí, pode sim, tentei manter calma, né, mas meio assim. Ela falou, eu vi o seu programa de TV. E eu não gostei, não. Não gostei, falou ao vivo na rádio. Você não gostou? Pois é, né? Ela falou, não, eu achei que você era parecido com o Oséias, que joga no Cruzeiro. Na época o Oséias jogava no Cruzeiro. Isso, Ele baiano. imaginou. Meio Luiz Caldas e tal, Oséias. Oséinha da Bahia. E ela falou, e eu não gostei de você, não. Aí eu falei, então tá bom, beleza, né? Um abraço, vamos pro próximo vídeo. Olha que doideira. Eu quase não conhecia os radialistas que eu escutei. Você é um. Não é? E uma vez eu ganhei um prêmio numa rádio, aí eu fui lá buscar que eu conheci o cara da rádio. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa interessantíssima, que eu passei por isso e demorei a acostumar. O encontro com o radialista, com o locutor e a locutora, é sempre uma decepção. Sabe por quê? Porque nunca é do jeito que você imagina, cara. A não sei que você tenha poderes paranormais. Então você imagina o Elias do seu jeito. Então, várias vezes eu encontrava com a pessoa olhava assim e falava, eu vi aqui, né? Aí ela falava, eu achei que você era mais gordo. Eu achei que você era louro, achei que você era negro. Entendeu? O rádio dá essa liberdade das pessoas poderem montar aqui dentro da cabeça da gente como que são aquelas pessoas. Isso é muito legal. Nossa. E agora nós estamos ouvindo o podcast também, né? Que tem a cara da pessoa. Exato. Mas é podcast. Mas, como bobologista, eu preciso falar que o rádio não é o pai do podcast, porque o rádio é estéreo. Olha, ela conhece, hein? Rádio estéreo. Nossa. E o AM é mono. O AM é um canal só. E o FM é estéreo. São 2 canais. E aí fica você. Você quer escolher o mono ou o estéreo? O estéreo. Vou contar uma coisa para vocês. Tecnicamente, o mono é mais gostoso para a gente ouvir a voz humana, para conversa, tá? E o estéreo ele foi criado para tocar música. Porque quando você toca música no mono, às vezes até alguns instrumentos eles somem.
Mas o estéreo é uma tecnologia que foi inventada a partir das gravadoras para poder tocar música. Por isso, estamos aí com um grande pensamento desse professor radialista e filósofo, tá? Também pesquisador de relacionamento. Você prefere o mono, que é da conexão, ou você prefere o estéreo, que é da bagunça? Que é isso, Babalu? Fica aí o questionamento. Tá bom. Entendeu direitinho. Elias, Sim. fiquei sabendo que você tá no caminho aí para ser doutor, fazendo doutorado e que o seu doutorado envolve pessoas idosas. Eu resolvi, quando rolou a pandemia, né, no final da pandemia, eu falei, cara, vou voltar a estudar. Eu estava precisando, eu estava sentindo. E, na verdade, como é que eu escolhi o tema, né, da velhice, ou das velhices, né? Eu escolhi porque, na época, eu estava dando aula para a Universidade Aberta para Pessoa Idosa, na UNA e no UniBH, aqui em Belo Horizonte. E eu achei tão legal aquilo, sabe? Eu achei, assim, tive uma experiência muito boa. Claro que a maioria dos alunos eram mulheres, eu tive pouquíssimos alunos homens. Eles estavam aprendendo, a gente estava dando aula online para eles. E eles se viraram e aprendiam e tal. E eu passei a coordenar também um projeto, que era um projeto de comunicação para os idosos, usando principalmente o WhatsApp. Ai, Porque, legal. e na época, não sei se você vai lembrar, Babalu, tava um monte de mentira, um monte de fake news sobre Covid, vacina e tal, como é que você faz chá daquilo, faz, né, suco daquele para você. Então, cara, era muito difícil. E os idosos, né, gente, eles são vítimas desse tipo de fake news, ligado à saúde. Aí, naquele momento, aconteceu um negócio muito interessante. A Globo, a TV Globo, ela lançou o The Voice Mais, que era domingo na hora do almoço. E era o The Voice, né? Tinha o The Voice Kids, tinha o The Voice, digamos assim, dos adultos. E ela lançou o The Voice Mais. E domingo à tarde, eu falei, cara, domingo à tarde é um horário nobre da televisão. A Globo não vai fazer experiência, ela não vai vacilar. Então, se ela lançou um programa com os calouros não, os artistas com mais de 60 anos, cara, esse negócio está esquentando. Aí eu fui e acompanhei o The Voice, muito legal. Por que o The Voice eu achei interessante? Porque ali você tem artistas, muitas pessoas que durante a sua juventude não podiam cantar, principalmente as mulheres, né? Porque cantar no rádio, por exemplo, era uma coisa muito feia, era meio ligado a essa mulher da vida, essa coisa toda. Vida de artista nunca foi fácil, né, moçada? Não. Vocês sabem disso. E aí, além dessas pessoas, tinham também artistas que foram famosos e hoje já tinham mais de 60 anos e estavam meio esquecidos pela mídia. Então foi muito legal, assim, rever algumas pessoas. Por exemplo, o cara que era o vocalista do Rádio Táxi, o Dudu França, vários, né, artistas. E eu achei muito bacana. Logo depois, foram 2 anos, 2021 e 2022. Aí, em 2022, a Band lançou, né, o MasterChef Mais. É verdade, eu lembro. Foram 2 edições, 2022 e 2023. E aí, cara, eu fui acompanhar, falei, cara, com patrocinador, horário nobre, que era horário terça-feira à noite, que é o horário do MasterChef. E assim, cara, o mesmo perfil das pessoas. Tipo assim, pessoas que já tinham feito várias coisas na vida e resolveram arriscar e se jogar no MasterChef. E aí o que eu achava muito legal no MasterChef é que eles desafiavam os jurados. Por exemplo, eles não tinham medo do Jacan, não. A mulher chegou e falou, sou apaixonada com você. Quero te dar um beijo. Foi lá e deu um beijo nele. O Jacan! No Jacan. E o Jacan ficou meio sem graça. E ela falou, meu marido tá aqui. Não tem problema, não. Então, aí eu falei, cara, que comportamento diferente dessas pessoas, né? Por causa da idade também, né? Aí eu resolvi apresentar um projeto na UFMG, na comunicação, numa linha de pesquisa que trabalha com vulnerabilidades, territórios e comunicação. E apresentei esse projeto. Ele foi aprovado para fazer um estudo sobre o The Voice Mais e o MasterChef Mais, pensando ali como é que esses idosos ocupam aquele espaço, aquele território que é a televisão, não é? Se eles ocupam muito estereotipados ou não, como é que eles se comportam ali, porque tem uma série de regras da TV que você tem que fazer parte, né? E aí foi isso, aí eu tô nessa. Adorei! Eu também adorei. E eu fico pensando que a nossa sociedade, ela sempre vai no caminho contrário, né, do envelhecer. Sim. Você acha que a nossa sociedade, ela tá preparada para envelhecer? Não está. Eu pergunto isso para todos os meus entrevistados de um outro programa que eu faço, que é o Papo com Elias. Você é danado, hein? E aí me fez a pergunta que eu faço para todo mundo. E todos respondem que não está. Então, eu não vou, né, ser hipócrita, não vou forçar a barra, não vou virar poliana demais, dizendo que está preparado. Não está.
Quer ver uma coisa que eu fiquei sabendo essa semana? Não sei se vocês conhecem o tio Flávio. O tio Flávio é um cara muito legal, tem uma coluna lá na Rádio CDL, onde eu estou trabalhando também. E nessa coluna dessa semana eu fiquei muito assustado com uma coisa que ele falou. Ele falou que no Japão, gente, as pessoas, os idosos de 90 anos, que lá tem muito idoso que a gente chama de longevo, 80, 90, até 100 anos. Lá no Japão, esses idosos eles estão sendo abandonados nas praças públicas pelos próprios filhos. Filhos e filhas que têm 60, 65 anos não conseguem mais cuidar desses idosos. Estão abandonando para o poder público. Olha que coisa triste, cara. E o Japão, que a gente fala assim, pô, o Japão tem muitos idosos, o Japão preserva o idoso, a sabedoria. Olha a situação. Lá no Japão está acontecendo uma outra coisa também. Esses idosos que estão sozinhos, abandonados, eles estão cometendo pequenos delitos para serem presos. Nossa. Porque na cadeia eles têm alimentação, têm companhia, têm atenção. Olha que ponto que a gente chegou. Então, se o Japão não está preparado, gente, você imagina aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem que, nós vamos ter que nos virar com isso aí, não tem jeito. E dentro do meu trabalho, rapidamente, assim, só para a gente fechar, eu trabalho com 3... estereótipo é uma coisa muito perigosa. A gente usa estereótipo, às vezes, para generalizar e tal, essa coisa, mas quando a gente coloca um rótulo na pessoa, aí ela deixa de ser pessoa e vira objeto, desumaniza. Então, assim, tem 3 estereótipos com relação à velhice que eles são muito fortes e a gente precisa... E eu tenho estudado eles, né? O primeiro é achar que todo idoso é decrépito. Então, o coitadinho, aquela coisa toda. Isso a mídia ajudou demais com a vovó da novela. O rádio também fez muito isso, com chacota com idosos e tal. Então, o idoso não é decrépito. Por outro lado, o idoso também não é um jovem. Então, cuidado com o estereótipo do jovem idoso. Que, olha, esse idoso deu certo, ele nem parece ter 60 anos. Né? Então, assim, é muito perigoso isso também. E, por último, aí uma coisa muito legal, a gente pensar que existem velhices e não velhice, porque as pessoas são diferentes. Quem tem 60 anos é diferente de quem tem 70, de quem tem 80. Quem é negro, que envelheceu no Brasil, é diferente. A mulher que envelheceu, diferente. O machismo está ali na velhice, o racismo e por aí vai. Bom? Eu Olha, tem palhaços idosos sensacionais, Tem gente. demais. É muito legal isso. Como que a arte, da palhaçaria, ela preserva esse palhaço idoso. Estou tentando me lembrar. Moisés do Pedal. É um cara sei sensacional. demais. E é um senhor velho, sei lá, deve estar com uns 80 anos. E, danado, viu? Diz que fica cada vez melhor, o palhaço cada vez mais velho. Aí, vocês estão... Eu quero envelhecer bastante. Eternidade, para eternidade. Bom, falando nisso, chegou o momento do Você Sabia? Com ele, Dr. Altamiro, o nosso porta-voz do Estatuto da Pessoa Idosa. Fala, doutor! Você sabia que os meios de comunicação devem manter espaços especiais para as pessoas idosas? Conteúdos informativos, educativos, artísticos e culturais devem ser destinados tanto aos idosos quanto ao público em geral, promovendo a conscientização sobre o envelhecimento. Tá lá, no Estatuto da Pessoa Idosa. Você gostou do Altamiro? Claro, Altamiro sabe das coisas. Sabe. A gente estava falando disso agora. Né? A Globo e a Band, TVs comerciais grandes e tal, nível nacional, elas abriram um espaço para os idosos. Agora, elas não abriram porque elas são boazinhas. Não. É porque também esse idoso, todos esses programas tinham patrocinador, entendeu? Essa população está aumentando, gente. Isso é muito importante a gente sacar. Importantíssimo. Então, vai ficar cada vez maior. Vocês duas vão ficar palhaças, Cada vez melhor. O Altamiro sabe das coisas, né? Você gosta de sabe. fofoca? Você gosta de fofoca? Eu adoro fofoca. Sabia que ele é meu ex? Espuma. é- Sim. Não, e ele ainda... E era super bom. abusivo, não te contar. Agora é um momento meio Léo Dias aqui. Nossa, o que tá virando porque esse eu programa? gosto, sabe? Mas ele falava que eu que manipulava ele. Você é manipuladora. É. Podemos voltar, pessoal, aqui pro assunto do Estatuto da Pessoa Idosa? Pode. Ô, Elias, nós ficamos sabendo que você, na Rádio CDL, também lê o Estatuto da Pessoa Idosa. Conta pra nós, como é que tá sendo essa recepção? Muito boa a sua pergunta, porque eu comecei lá nos anos... final dos anos 90, início dos anos 2000, na Rádio Confidência, na FM, a ler o Estatuto do Idoso, não, da Criança e do Adolescente.
Lá atrás. Foi a sugestão de um produtor meu, uma pessoa que já não está entre nós. Aliás, ele está entre nós, mas é porque ele está de uma forma diferente, que é o Kleber Pacífico. Esse cara é muito bacana, esse cara foi importantíssimo para mim. Infelizmente, há 1 ano atrás eu perdi, né, o Kleber Pacífico, mas ele é um cara tão grandioso e ele eu gosto de chamar de punk velho. E ele provoca tanta gente que ele quis ter uma morte assistida, sem dor, e fez questão de doar o corpo dele para a Faculdade de Medicina da UFMG. Cara, isso foi muito interessante. E o pessoal não sabia o que fazer com ele no hospital. Teve que chamar o professor da UFMG para explicar para os médicos como que fazia esse processo. Então, no fundo, ele está vivo ainda e está ajudando a salvar vidas, tá bom? E aí ele falou comigo, faz o estatuto, lê o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu comecei a ler e aí a coisa não deu reação ruim. Se não deu reação ruim, já está bom demais, porque é muito difícil você todo dia abrir lendo um artigo de um estatuto, porque tem coisas ali que é da legislação, né? O Altamiro aí, volta e meia, a linguagem é meio difícil assim. E aí, quando eu fui chamado agora, há 2 meses atrás, para voltar para o rádio, pela Rádio CDL, o diretor artístico, o Jonas Villanes, eu achei muito bacana a proposta dele, que ele falou, olha, a rádio tem uma pegada mais leve, a rádio, vocês pode trabalhar com notícias, mas a gente não quer nada pesado nessas notícias, a gente quer cultura e curiosidades e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, Jonas, durante toda a minha carreira no rádio, eu sempre abri os meus programas em Confidência na UFMG Educativa, lendo um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu queria fazer isso aqui, mas agora eu queria fazer diferente. Eu queria ler um artigo da criança e do adolescente, mas eu queria também ler um artigo do Estatuto da Pessoa Idosa. Ele olhou para mim assim, virou e falou assim, está tudo bem, fica à vontade. Boa demais a vinheta, demais, né? Muito. E aí ele falou, mas só o seguinte, ao invés de ler às 6 horas da manhã, você lê no final, às 8 horas da manhã. Eu falei, legal demais. E aí, né, a gente tem que ter cuidado, não é? Por quê? Porque eu não posso espantar o ouvinte, eu tenho que atrair o ouvinte. Então, um dia eu leio o Estatuto da Criança e do Adolescente e outro dia eu leio o Estatuto do Idoso. E, ao mesmo tempo, gente, a gente precisa respeitar o ouvinte, o telespectador, o internauta. A gente não precisa ficar explicando demais, sabe? Lê o artigo e deixa a pessoa correr atrás. Se aquele termo ela não entende, ela vai correr atrás. Não fica muito assim... Subestimando. Exatamente. O palhaço, ele tem isso, não é? O palhaço, ele desafia a gente. Tem hora que o palhaço coloca a gente contra a gente mesmo. Sim. Tem hora que ele faz umas coisas assim que você fica, não, cara, que isso? E aí tem coisas que só o palhaço pode fazer. Se o ser humano normal, entre aspas, né? De perto ninguém é normal, né? Ninguém. Fizer, as pessoas vão ficar meio assustadas. Mas vocês podem. Isso é muito doido. A gente pode tudo. Pode. E pra quem não sabe, viu, pessoal? A gente tá falando aqui da carreira do Elias. O Elias é uma figura rodada. E ele já falou de um tal apelido que ele fica falando aí de Sunshine. E surgiu, né? Por causa de um programa lá na época da sua faculdade, não é isso? Isso Como mesmo. que foi essa história? Conta pra gente. Vou contar tudo. O Sunshine é muito sério. Ele nasceu dentro de uma disciplina de rádio. Rádio 2. A gente tinha que fazer no final, contava a história do rádio, professor Fábio Martins, que era o nosso professor. E aí o que acontecia? Ele contava a história do rádio na disciplina e o trabalho final a gente tinha que fazer um programa de rádio como na época de ouro do rádio. Você sabe quando que foi a época de ouro do rádio? Eu não faço a menor ideia. Isso. Anos 1940, 1950. Logo ali na Segunda Guerra Mundial. O rádio era o que havia, bombava. E o que é TikTok, o que é Instagram, perto do que era o rádio. O rádio era uma coisa louca, velho. E aí, o rádio fez muito sucesso. Não tinha televisão, tinha um cinema, mas não tinha TV. E o que fazia sucesso no rádio? Era programa de auditório e radionovela, né? Aí o professor falou, vocês vão escolher uma desses 2 gêneros para vocês fazerem o trabalho final. E aí, cara, a gente escolheu fazer um programa de auditório. Só que aí a gente pensou, e a gente estudante é muito legal, né? Porque é muito atrevido. A gente falou assim, vamos fazer igual fazia na época. Ou seja, ao invés de ir para o estúdio e gravar, nós vamos para um auditório da faculdade e vamos gravar ao vivo. Porque na época os programas faziam sucesso e eram feitos ao vivo, não tinha gravação. Aí a gente falou, vamos fazer ao vivo. Bando de estudante, tava todo mundo com a nota boa já. Então fomos para o auditório da faculdade. E aí, aquele negócio assim, quem é que vai apresentar? Elias, você tem a voz boa, então você apresenta. E aí, gente, eu não sei como que surgiu o nome, eu não sei quem foi, não fui eu que inventei. Foi a gente ali, uma coisa meio assim, Elias Sunshine, sacou?
É um negócio assim, uma vinheta, já vinha vinhetado, vamos dizer assim. E aí nasceu o Elias Sunshine, que era o quê? Na verdade, era uma homenagem aos programas de auditório, depois virou uma sátira aos programas de auditório dos anos 70, dos anos 80 na TV. Muito, muito bom isso. Com Elisetes, mulheres escolhidas a dedo. Mulheres que todos os homens gostariam de ter, mas todas as mulheres e alguns homens também gostariam de ser. Com vocês, as Elisete! Eu amei! Quando eu precisava de cortar um calouro, né? Porque o calouro é aquele sujeito sem noção, né? E aí eu precisava de cortar por causa de tempo, tava ficando chato, olha pra plateia e tal. Aí eu virava sempre assim, microfone, ele tá cantando, ele tá, sei lá, cuspindo fogo, ele tá tirando a roupa, cada calouro é uma coisa loucura. Aí eu virava e falava assim... Obrigado, maestro! E aí o cara do teclado entrava rachando e tirava o calor e o ajudante de palco meio que dava um chute nele pra ele sair fora. Palhaçada. Palhaçada. Elias, você me fez lembrar que o rádio foi uma grande vitrine das grandes vozes que existiram, né? Se não fosse o rádio, talvez a gente nem ia conhecer Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, Boa. Emelinha Borba. Ó, as pessoas brigavam. Elas iam pro auditório e tinha a torcida da Emilinha contra a torcida da Marlene. O pau quebrava com cartaz e as pessoas brigavam mesmo, né? Grande maioria do público eram as mulheres, principalmente mulheres mais simples, que tinham a oportunidade de ir num domingo, num sábado, assistir os seus cantores, as suas cantoras que eles só ouviam. E aí, gente, eu preciso dizer uma coisa aqui, como que a nossa sociedade ela tem na sua estrutura vários preconceitos, e um deles é o racismo. É daí, dessa época, em que nos programas de auditório iam as pessoas mais simples, principalmente as mulheres que gritavam o tempo inteiro, e essas mulheres mais simples ocupavam o auditório, e daí vem uma expressão horrorosa, quando a gente olha hoje, mas que a gente não percebe. Elas eram chamadas de macacas de auditório. Entendeu? Então... é isso. Ó, gente, o rádio é muito legal, tá? Mas o rádio, ele tá dentro da sociedade. Então ele vai ter o que a sociedade tem, né? Ele vai mostrar o que a sociedade tem. E aí ficou essa expressão, macacas de auditório, que é um tremendo de um preconceito e que mostra como que a gente é preconceituoso mesmo, né? Sim. Chegou o momento agora, Elias, Sim. do Desembucha. Desembucha. O momento desembucha é o momento que você desembucha. Você fala o que você quiser, você conta um caos, uma piada, você pode chorar as pitangas também, você pode contar uma fofoca. Eu não gosto muito de fofoca, mas eu te ouviria. Ou então, um momento inesquecível, assim, da sua trajetória, quem sabe você não conta pra gente. Caramba, tem tanta coisa, viu? Mas eu vou contar uma história aqui, rapidinho, assim. Eu vou contar para vocês rapidamente, quem está nos acompanhando, de quando eu fui preso no México. Quê? Isso que é fofoca. Bafão esse. Seguinte, eu estou fazendo doutorado, né? E aí uma colega minha falou comigo assim, Elias, vai ter um congresso de ciências sociais lá no México. Vamos para lá. Ela fazia o doutorado também, para a gente poder apresentar. Aí eu falei, o que nós vamos apresentar? Ele falou, não, tem um livro nosso, que a gente tem uma ONG que trabalha com educação e comunicação, e aí a gente faz a tradução para o espanhol e vamos lançar esse livro lá. Vai ter uma mesa sobre mídia alternativa e tal. Eu falei, legal. E conta pontos para o doutorado, né? Falei, vou para os congressos latino-americano e caribenho de ciências sociais no México e tal. Nunca tinha ido à Cidade do México. Virei para minha esposa e falei, Beatriz, você topa? Você consegue aí uns dias para a gente ir? Ela falou, topo. A gente ia levar nossas filhas, que na época tinham 13 e 15 anos. Mas aí elas falam, não, nós estamos estudando, estudo Santo Antônio. Falam, não, pai, não. Acho que elas queriam ficar sozinhas da gente. Também acho. Também acho. Mas, né, e tal. Aí fomos para o México. Quando chegamos no México, fui eu, a Beatriz e mais uma colega nossa. Na hora de passar ali, um momento meio tenso, isso foi em 2023, né? E aí, cara, tem essa coisa do muro lá no México, né? Que o Trump construiu lá no primeiro mandato. Então, na hora de entrar, eu sei que assim, a nossa colega entrou e nós dois fomos barrados. Aí a gente foi para uma sala. Aí começou a entrar um monte de gente nessa sala. Gente chorando e tal, isso e aquilo. Aí, de repente, veio uma guarda, uma mulher com apito, apitou, pip, pip. Aí virou e falou assim, vocês estão tentando entrar, todos vocês aqui, ilegalmente no México. Eita! Então vocês vão ser deportados hoje para o país de origem de vocês.
Aí eu virei para ela e falei, não, eu sou professor, eu vim lançar um livro. Aí ela pegava o celular, Google Translate, falava, você está tentando entrar legalmente no México, Paraná. Aí teve uma hora que ela virou e falou assim, agora as mulheres para um lado, os homens para os outros, o celular vocês entregam, documentos também, bagagem já estava com eles, tira o cadarço do tênis ou do sapato. Aí eu virei para Beatriz e falei, Beatriz, nós vamos ficar presos, nós vamos para uma cela. Ela falou, por que você sabe? Eu falei, nos filmes, né, nos livros, sempre relata que tira o cadarço. Para quê? Para a pessoa não agredir o outro, não se enforcar dentro da cela. É pesado o negócio. E aí nós fomos, ficamos 12 horas, ela na cela lá com as mulheres, eu na cela com os homens. Os homens, assim, gente, rapidamente, tinha gente do Governador Valadares, tinha gente do norte do Brasil, tinha peruano, tinha cubano, tinha colombiano, todos eles jovens assim, 20 a 30 anos, sem escolaridade, todos tentando entrar legalmente no México. E eu, E com você 50 lá, de anos, falei, gaiato. cara, o que eu estou fazendo aqui, velho? E aí, né, eu acho que essas pessoas que participaram do Congresso me ajudaram muito. E aí teve uma mobilização, um agente da imigração chegou lá, me procurou, e aí me chamou, pediu desculpas. Eu perguntei, por que vocês detiveram minha esposa? Ah, foi um erro nosso. E você, né, pode entrar, desculpa, essa coisa toda. Então, viver é perigoso, muito perigoso, como diria, né, o Guimarães Rosa. Dá pra escrever um livro com essa história. Dá. Elias, Oi. hoje aprendemos que comunicar não é apenas transmitir palavras. Nossa, isso aí, Rosa. Profundo, hein? Olha, eu queria agradecer a sua presença aqui. É um enorme prazer. Nós, réis, palhaças, médicos, psicologistas, especialistas, podcastistas, receberem um radialista do seu calibre. Ô, querida, não tem que agradecer nada, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa, isso é muito bom. Ha para vocês, viu? Muito legal. E assim, cara, é muito importante essa discussão que vocês fazem, né, com relação à questão das pessoas, né, idosas, mas é muito legal o jeito que vocês fazem. Então, o grande desafio de ser, né, duas palhaças no microfone. Parabéns, estão ótimas. Obrigada. Obrigada. E comunicação boa, né, é aquela que não dá chiado. Exatamente. E olha, importante, né? Antes de terminar, como somos aqui palhaços que temos que informar, caso você fique aí preso para fora de casa, por favor, converse com a fechadura, porque, como conversamos aqui, a comunicação é sempre a chave. Muito obrigado pela presença. Mas peraí, viu? gente. Eu queria pedir uma coisa antes do Elias ir embora. Ô, quê? Você pode... É que eu tive uma ideia. Você podia fazer encerramento pra gente com a sua voz? Eu sempre quis ter voz de radialista. Aí eu queria Então tá. dublar. Então, posso ir? Pode. Isso. Nós chegamos ao final de mais um programa, mas você já sabe, o podcast 880 está no streaming, com episódios novos terça e quinta-feira. Estamos na Rádio Câmara Brasília, todo domingo às 8 da manhã e também nas rádios parceiras. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Esse episódio é produzido pelo Instituto Ha por meio do projeto Nas Ondas do Ha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.